Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Aqui com vocês é mais uma vez o presbítero João Batista. Estamos em mais um culto online pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Nesse instante, gostaria que você orasse comigo para que nós pudéssemos meditar na palavra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, revela a Tua palavra aos corações que necessitam da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor esteja tocando em cada vida, em cada coração. Venha, Senhor, nos levar em vitória diante dos problemas que estão assolando as nações, inclusive o Brasil, Senhor. Vemos que a política, a religião, vemos que, Senhor meu Pai, vemos que as coisas estão em decadência. Mas nós cremos, Pai, em Ti, que nós não estamos vivendo de acordo com o sistema inserido neste mundo, Pai. Mas nós vivemos de acordo com o reino de Deus. Pai, nos ajuda neste momento. Espírito de Deus, que o Senhor esteja revelando aquilo que Tu queres. E nos dá força, Senhor. Sempre força para falar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém, Senhor. Fala conosco para a glória de Deus. Amém. Irmãos, observemos que nós, muitas vezes, queremos buscar a resposta do Senhor. Mas as respostas que nós queremos é sempre de acordo com aquilo que nós achamos, conforme a circunstância, conforme aquilo que as pessoas dizem, conforme a situação nos aponta. Nós queremos sempre uma resposta. Mas uma resposta que venha agradar muitas vezes os nossos corações. E não muitas vezes uma resposta que venha de Deus, que vai de contra aos nossos conceitos e pensamentos. Nós devemos entender que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus ele tem que ser o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Então aí já não é nós que vivemos, como diz o apóstolo Paulo, mas é Cristo que vive em nós. Então, dentro desse conceito, observe bem, como diz lá em Romanos 12, nós devemos ter uma metanoia, ou seja, uma transformação de mente, não é verdade? E não concordar com aquilo que o mundo fala, não concordar com aquilo que o meu próximo fala, não concordar com aquilo que o ímpio fala, mas concordar com a direção que Deus tem nos dado. E quando nós não cumprimos essa direção, embora possa aparentemente ou momentaneamente ter uma resposta para aquilo que nós indagamos, observe bem que dentro de pouco tempo isso se esvairia de uma forma tremenda. E de repente nós não temos mais a resposta e nós vamos cair na frustração. Mas quando Deus nos dá uma resposta, a resposta dele é firme. A resposta dele é um alicerce seguro para mim e para você. Então, veja bem, como diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo de número 24, nós podemos observar que aquele que cumpre a palavra do Senhor, porque ali está falando dos alicerces, aquele que cumpre a palavra do Senhor, essa pessoa vai prevalecer mediante as lutas, situações difíceis, vai prevalecer diante das enxurradas, da chuva, você está entendendo? Diante das tempestades que a vida pode lhe proporcionar. Porque nós estamos no mundo, nós não somos no mundo, mas nós estamos vivendo no mundo. Onde está esta referência? Esta referência está em João, capítulo de número 16, versículo de número 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós temos a capacidade de prevalecer contra o mundo, porque Jesus já venceu por mim e por você. Mas lembrando sempre que a resposta sempre é do Senhor, a direção é sempre do Senhor. E não é imbuída de conselhos humanos, não é imbuída de direções humanas, ou de situações, ou de muitas vezes de coisas que nós estamos vendo. Porque a nossa direção é espiritual, a nossa direção vem do Deus Todo-Poderoso, porque Ele conhece o meu e o seu coração, e Ele sabe o que eu e você necessitamos. Então, dentro disso, meus queridos, podemos observar um capítulo muito conhecido, capítulo 19, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor, olha só. Ele disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes,
quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E, depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, observemos que Elias, um homem que estava acostumado a grandes milagres, movimentações, um homem que na verdade desafiou os profetas de Baal de uma forma tremenda, exorbitante. O povo começou a gritar e a clamar, né? Só o Senhor é Deus, porque Baal não vale nada, Baal é apenas uma idolatria. Observe bem que o Senhor ele respondeu com fogo, o Senhor respondeu com poder através da vida de Elias. Elias, ele disse, né, que os céus iriam ficar cerrados e que não ia chover durante 3 anos. Né? Não iria chover durante 3 anos. Observe bem como este homem ele tinha a palavra de Deus na sua vida. Né? Ele vivia as coisas do Senhor intensamente. Agora observe bem que a maneira intensa que Elias estava vivendo, os milagres, Elias acabou se acostumando com as movimentações. Isso não quer dizer que Deus não estava na vida dele, claro que estava. Mas o problema é que Elias ele começou a criar um padrão. E este é um problema para mim e para você, quando nós acabamos criando um padrão com respeito a Deus. Que Deus ele age só de uma forma, que Deus ele age só de uma maneira, porque Deus ele não vai agir dessa forma, dessa maneira, só desse jeito. Meu irmão, Deus não está preso ao tempo. Deus ele não está preso, você está entendendo? As circunstâncias. O Senhor não está preso a nada. O Senhor ele age da forma e como ele quer. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque se você, meu amado, ou eu, nós criarmos um padrão de acordo com a nossa vontade, nós vamos acabar nos frustrando. Por isso que é necessário nós termos intimidade, orar. Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feito o teu querer. Senhor, me ensina, me ajuda, me dá sabedoria. Como o Senhor quer agir, Senhor? Como o Senhor quer realizar as coisas? Como o Senhor quer fazer? Meu Deus, me dá capacidade. Senhor, se é para passar por luta, eu quero que o Senhor venha me cobrir, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha me gerenciar, gerencia minha casa, meu lar, ajuda-me, Senhor. Mas Elias ele causou ali, ele na verdade ele formou um padrão com respeito a Deus. Então nós podemos observar, olha só que coisa interessante na palavra do Senhor. Olha só no versículo 11, olha só, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. A primeira coisa que nós observamos, Elias pensou que Deus estava no vento. Né? Olha só, que fendia os montes, quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no quê? Não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Então, muitas vezes as pessoas querem criar um padrão de Deus. Elias está acostumado com os milagres. Elias está acostumado com as movimentações. Elias está acostumado com Deus que age de uma só forma. Naquele momento, quando ele se acostumou, foi difícil dele ouvir a voz de Deus. E é difícil de ouvir a voz de Deus quando nós criamos um padrão com respeito a Deus. Nós não vamos ouvir. Ah não, agora Deus está falando desse jeito? Ah, mas não é desse jeito aí. Não é assim que as pessoas agem? Não, Deus ele tem que agir dessa forma aqui. Então Elias cria um padrão. E por isso que na verdade Elias queria uma resposta de Deus com respeito aos seus conceitos, com aquilo que ele tinha criado. Ah Senhor, olha aí, ó. Tá vendo? O povo pegou e abandonou o Senhor. Só eu fiquei. Ai, porque eu sou coitadinho, Senhor. Olha só. Não é assim que acontece? Será que você está dessa forma? Será que eu estou dessa forma? Será que nós estamos dessa forma? Nos achando coitadinho? Hã? Será? Será, meu irmão e minha amada irmã, que nós estamos vivendo dessa forma? Então isto é um problema para mim e para você, porque nós criamos um padrão de Deus. Está entendendo como é que é? Observe bem. Mas o que acontece? O que acontece? O Senhor, a primeira coisa que ele disse é:
Olha, Elias, sai para fora da caverna. Tem muita gente que está enfiada na caverna. Quer ficar na caverna. Ai, agora o meu padrão é minha caverna. É minha casa. Ai, porque o meu padrão agora é eu ficar quietinho, eu ficar numa cama. Eu não vou fazer mais nada da vida. Agora eu vou ficar triste. Agora eu vou ficar pensando nesse problema, naquele problema. O problema que está assolando o mundo. Porque agora eu não vejo mais solução. Ai, meu Deus, e agora, meu Deus? E agora? Então a pessoa, ela criou um padrão. Criou um padrão. E Elias estava dessa forma, porque o medo dele estava corroendo, você está entendendo? O coração dele, porque estava com medo de Jezabel que matasse a sua vida. Cadê o Elias que desafiou, veja bem, desafiou 800, mais ou menos 800 profetas? Né? Onde está? Agora com medo de uma mulher. Será que Deus não é poderoso para poder nos livrar de todo tipo de ameaça? Né? Então nós observamos que Elias, ele criou um padrão com respeito a Deus. E Deus ele não segue padronagem de ninguém. O Senhor é soberano. O Senhor é santo. O Senhor é verdadeiro. O Senhor é único. Não venhamos a criar padrão com respeito a Deus. Porque Deus ele não está preso a padrões. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, Ele pode fazer um milagre na minha e na sua vida. Mas é necessário que eu e você venhamos seguir a sua palavra. É necessário que eu e você venhamos ficar antenados, ficar ligados em oração, em busca, em unidade diante de Deus. Porque o Senhor vai fazer o melhor por nós. O Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos fortalecer e nós vamos passar por lutas, situações sim. Mas a vitória, saiba de uma coisa, é do Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. E você verá o melhor de Deus nessa terra. E você, aleluia, porque o seu nome também está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Porque aí porque Elias estava muito ligado. Ai, porque o Senhor não está ali no terremoto. Ai, porque o Senhor não está o Senhor não está no vento forte que destrói as penhas. Ai, porque o Senhor não está nas movimentações, nos movimentos. As pessoas estão presas a movimentos. As pessoas estão presas a milagres. As pessoas querem ver. As pessoas já estão refutando a fé, já estão encostando a fé, já estão encostando. Porque é a nossa fé que vence o mundo, meu amado. É a nossa fé na palavra de Deus. É a nossa fé naquilo que o Senhor prometeu para mim e para você. Sim. Temos que guardar essas coisas. E aí o Senhor se levanta e ele fala numa voz suave. Está vendo como é que é o costume? Quando existem muitas movimentações, a pessoa está acostumada, aí todo mundo começa a ver, todo mundo começa a aplaudir, quando todo mundo começa, sabe, a falar, esse é um grande homem de Deus, porque isso daí, né? Então a pessoa fica acostumada, mas quando vai passar pela prova, já começa a sucumbir, já começa a se esconder, já começa a colocar o rabo sobre as pernas, já começa a pegar e querer ver determinados padrões, não porque Deus age dessa forma, porque Deus age daquela, porque o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, não. Aí o que acontece? Ao contrário que Elias pensava que Deus era só um Deus de milagre, um Deus que fazia só grandes coisas, ao contrário disso, o que aconteceu? Né? Deus ele falou através de uma voz mansa. Oh, glória a Deus. Será que você está escutando a voz de Deus? Será que você está escutando a palavra de Deus? Ai, mas não... Ai, eu queria tanto, né, o fogo. Ai, porque eu queria, sabe, aquele tempo lá que tinha aviãozinho. Ai, que tinha aquela palavra assim, aquela pregação, que não sei o quê. Mas às vezes Deus fala numa palavra mansa. As pessoas estão muito padronizadas. Não, meu amado. Deus ele fala do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Sigamos a vontade do Senhor. Sigamos aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Pare de ficar procurando, sabe? Pseudos pregadores que ficam falando, que ficam profetizando. Cuidado, meus amados. Nós temos que tomar cuidado. Não estou falando que todas as profecias são ruins, mas devemos o quê? Ser seletivos. Devemos tomar cuidado. Porque nem tudo é de Deus. Nem tudo é de Deus. Nem tudo é de Deus. E Elias teve que experimentar que, na verdade,
ele estava padronizando Deus. Mas naquele momento que o Senhor ele falou de uma voz mansa, de uma voz pacata, de uma voz que pudesse ali trazer alento, trazer ali um tipo de calma ao seu coração, por ele ser muito movimentado. Veja bem, o Senhor trouxe a resposta para Elias. Olha aqui Elias. Aí Elias ele começou a reclamar. Ah, Senhor, porque não tem mais ninguém? Porque o povo pegou e matou seus profetas? Ah, porque não tem mais ninguém no povo de Israel? Todo mundo está servindo a Baal? Todo mundo tá... Não tem assim um monte de gente que está falando desse jeito aí? Não tem um monte de gente que está murmurando? Que não tem mais Deus? Não tem mais Deus. Não tem. Não tem. A pessoa diz que não tem mais Deus. Mas aí o Senhor pega e fala assim, Elias, olha aqui, ó. Eu deixei 7.000 que não se dobraram o joelho a Baal, 7.000 que não beijaram os seus pés, 7.000 que não serviram a Baal. Elias, fique firme porque tem gente com você ainda, Elias. Deus está falando com você, meu irmão e minha irmã. Deus está falando com você, aleluia. Que existem pessoas que estão ao seu lado. Você talvez não está vendo por causa da cegueira espiritual. Talvez você está aí muito acabrunhado, muito triste. Isso está tomando o seu coração, a negridão, sabe? A morbidade está tomando o seu coração. Mas uma coisa eu te digo, que existem pessoas que estão orando por você, existem pessoas que estão com você. Basta tão somente você buscar a Deus, que Deus vai mostrar para você. Aleluia! Não tema Jezabel. Não tema Jezabel. Não tema aqueles que na verdade não querem nada com Deus. Não tema porque Deus escolheu pessoas fiéis que estão ao seu lado. Basta você somente ver, somente você pegar e observar, porque Deus ele é com você e ele vai te dar vitória. Aleluia. Daquele momento em diante, vemos que Elias ele se renovou as suas forças. Embora podemos observar que quando Elias estava desanimado, Deus ele pegou e deu pão para Elias. Deus ele pegou e deu água para Elias. Aleluia. Para chegar até o monte. Se você está enfraquecido, o pão Jesus Cristo está aí para você comer. Se você está enfraquecido, existe uma água da vida, a água do Espírito Santo. Se você está enfraquecido, vá até o Monte Horebe, mas não se esconda dentro da caverna. Não fique na caverna, mas saia da caverna e comece a falar com Deus, comece a profetizar, comece a falar, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me restaure, eu quero que o Senhor venha, Senhor meu Pai, renovar os meus ânimos, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza, e de repente o Senhor vai renovar as suas forças e você vai sair ali renovado como Elias. Você vai ungir pessoas, você vai poder falar para as pessoas, você vai poder profetizar ainda, e ainda que muitas pessoas se levantem, saiba de uma coisa, que o Senhor é com você e vai te dar vitória e vai mostrar para essas pessoas que Deus é na sua vida. Sim, foi isso que aconteceu com Elias. Foi isso que aconteceu, meu amado e minha amada irmã. Aleluia. Deus, embora Israel estivesse negado ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do céu, nós observamos que Deus ainda continuava sendo Deus de Israel. Aleluia. Ele continuava, ele não largou seu povo, ele não abandonou seu povo, porque existia ainda 7.000 pessoas que não se dobraram o seu joelho a Baal. Aleluia. Você pode entender isso, meu irmão? Você pode entender isso, minha irmã? Então isso é para nós entendermos que Deus ele está conosco. Independente de qualquer tipo de coisa, o Senhor ele está conosco. Aleluia. Saiba disso. O Senhor está conosco. Aqui em 2 Reis, no capítulo de número 1, olha só o que diz a palavra do Senhor. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a Acasias pelas grades de 1/4 alto, que tinha em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Então aqui nós vemos um episódio muito interessante, que nós vemos que Acabe havia morrido, né?
E quem tomou posse, quem foi? O seu filho. O filho de Acabe tomou posse, Acasias. E ele estava na grade ele estava ali no palácio, no alpedre, né? E de repente o que que acontece? Ele cai dessa grade, dessa sacada, e fica todo machucado. Mas ao invés, observe bem, ao invés dele pegar e buscar a Deus para ser curado, ele, na verdade, ele foi buscar uma idolatria. Foi buscar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Então nós observamos aqui, meus amados, que na mesma cultura que Acabe e Jezabel estavam, de muitas vezes estar buscando Baal, de estar buscando muitas vezes as idolatrias, né? De fazer ídolos para si, assim estava Acasias, porque aprendeu com seus pais. Eis aqui um conselho para os pais, que sempre buscar ensinar os seus filhos na palavra de Deus, tomando cuidado com os ídolos. O celular pode ser um ídolo, a televisão pode ser um ídolo, você está entendendo? Qualquer tipo de coisa que venha muitas vezes desfocar o seu filho das coisas do Senhor, porque o filho também tem que estar focado nas coisas do Senhor, pode ser um ídolo. Então nós devemos tomar cuidado, porque essa cultura pode, o quê? Muitas vezes afetar os nossos filhos e de repente muitas vezes nós não vamos ficar para sempre, nós morrermos, né? E os nossos filhos vão ficar aí à deriva, presos em coisas que não agradam o Senhor e buscando essas coisas em vez de buscar o Deus Todo-Poderoso. Então, existe a pergunta: que legado você está deixando para o seu filho? Que legado você está deixando para sua filha, para sua descendência? Então veja, a herança que Acabe e Jezabel deixou para o seu filho. Ele virou idólatra, né? Nós podemos observar isso. Agora vejamos bem que apareceu Deus e falou para Elias: olha, fale lá para Acasias, né? Por que ele está buscando o Deus de Ecrom, né? Está buscando ali Baal-zebub. Será que não existe Deus em Israel? Então a pergunta que o Senhor faz para mim e para você: será que não existe Deus da igreja hoje em dia? Não existe? Por que você está buscando outros deuses? Por que você está buscando soluções para poder, muitas vezes, sanar as suas perguntas, querer sanar os seus problemas e as suas lutas? Não existe Deus na igreja? Não existe o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja? Não existe meu irmão e minha irmã? Por que você está buscando essas coisas? Por quê? É essa a pergunta que o Senhor faz para mim e para você, na onde você está firmando o teu coração, na onde você está firmando a sua vida, na onde você está firmando. Não existe Deus na igreja? Meu Deus do céu. Hã? Ah não, porque sabe o que é? Porque se não tiver dinheiro, porque se não tiver isso, se não tiver aquilo, se não tiver aquilo outro, se não tiver aquilo outro, meus amados, nós temos que tomar o máximo de cuidado. Essas coisas são necessárias sim, mas nós não devemos focar, sabe? Focar a nossa vida ou ficar alicerçados nessas coisas, porque nós devemos sempre ficar focados no abençoador, aquele que pode mudar a nossa história, aquele que pode mudar a nossa vida, aquele que pode abrir portas intransponíveis. Veja bem, é esse, porque existe Deus na igreja. Foi o Senhor Jesus que disse em Mateus 16, versículo 18 e versículo 19, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas é necessário que eu e você venhamos a buscar ao Senhor, porque não é Baal-zebub, você buscando Baal-zebub, não é você buscando outras coisas, não é você buscando, firmando seu coração, se preocupando com outras coisas, com um monte de coisas que estão afetando a sua fé e estão tirando você da presença de Deus. Não, por quê? Porque existe um Deus em Israel, aleluia, existe um Deus na igreja, e esse Deus é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Será que nós podemos compreender isso? Nós poderíamos continuar o texto, mas eu acho que não é necessário, porque aquilo que Deus quis falar, nós acabamos falando. Você deve estar machucado, você deve estar acabrunhado, deve estar aí muitas vezes entristecido pelas situações, passando por outras situações difíceis, passando por adversidades. Mas uma coisa eu te digo: não busque Baal-zebub,
Não busque Baal-zebub, porque existe um Deus na igreja. Existe um Deus de Israel. Deus está de olho na minha e na sua vida para dar a solução que nós esperamos. Porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele quer sustentar a minha e a sua vida. Aleluia. Então, meus amados, busquemos ao Senhor, façamos a sua vontade, estejamos em sua direção, porque Ele é o melhor e Ele vai poder mudar a nossa história. Assim agradeço a rica oportunidade e vamos orar nesse instante para que Deus esteja nos abençoando. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço por esse momento tão glorioso, Pai, que é sentir a Tua presença, que é, Senhor meu Pai, crer em um Deus vivo, não numa idolatria, não alguma coisa, Senhor meu Pai, que é de pedra, de pau ou algum conceito humano. Meu Pai, nos ajuda, porque estamos passando por tantas lutas e carecemos de Ti, carecemos da Sua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, visita cada filho e cada filha tua. Visita, Senhor meu Pai, as criancinhas. Visita, Senhor meu Pai, a Tua igreja em geral e nos dá força, Senhor, para poder continuar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.